Estamos em Pavia, no Alentejo. Eu chamo-me António Luís Carlos, mas escrevo sob o pseudónimo de Carlos Canhoto. Vou contar-vos resumidamente como é que começou a minha aventura literária e os livros que tenho hoje publicados. Tudo começou com este pequeno livrinho que se chama O Homem que Atiraram uma Idade, que são 4 histórias sobre pessoas aqui da vila, de Pavia e também de Mora, onde vivo atualmente. São histórias muito curtinhas, histórias de amor, ou histórias que têm algo de comédia e de tragédia relacionada com pessoas, com personagens que fui conhecendo e nas quais me inspirei. Depois, o livro que se seguiu é este, O Monte Secou. Concorri com este texto a um prémio da Câmara Municipal de Almada, o Prémio Maria Rosa Colasso, e para grande espanto meu, ganhei esse prémio. E O Monte Secou é uma história de um senhor que vive no monte, que tinha uma horta, a fonte que abastecia o poço da horta seca, e é a luta dele pela sobrevivência. Já este livro foi dedicado à minha avó Felicidade. Estamos muito perto da casa onde ela vivia e onde eu passei a minha infância. Como as coisas depois correram muitíssimo bem com este livro, e na altura estava para abrir o Fluviário em Mora, achei que devia de haver um livrinho que falasse dos peixinhos todos que nós temos nos rios. E aí apareceu o Barbatanar nas cores do arco-íris, que é um livrinho que fala sobre os peixinhos que temos no rio, mas fala também sobre a diferença, sobre as pessoas, os ecossistemas. É um livro que foi muito bem recebido, faz parte do Plano Nacional de Leitura, e é uma história também, digamos, tem uma história de amor pelo meio, e é um texto muito, muito poético. Como as coisas estavam a correr muito bem nas escolas, comecei a trabalhar nas escolas com aquele livro, achei que devia ter um livro mais pequenino, e aí um dia fui ao Fluviário e, inspirado nas piranhas, que é um animal que para mim é mítico, de ver as reportagens do National Geographic lá do Brasil, da Amazónia, escrevi A Pirá. A Pirá é uma história muito divertida, é uma história sobre piranhas, mas também sobre os meninos. Vou-vos mostrar aqui uma imagem só central. É uma história em que as piranhas, vendo os meninos sem dentes, acabam por achar que vão perder os dentes também. É uma história muito divertida que os miúdos adoram. Depois, mais tarde, saiu já há cerca de 4 anos o Cortinhas à Sexta. São pequenas histórias que com amigos meus íamos publicando no Facebook, na mesma página, que se chama Cortinhas à Sexta, e saiu há cerca de 4 anos. Temos depois o Anuro, o Sapo-Sapinho, o Sapo-Sapão, que saiu na mesma altura do Cortinhas à Sexta. É um livro que fala da importância dos sapos nos ecossistemas, e é um poema. O livrinho no final tem uma canção e tem um jogo para ser trabalhado pelas escolas. A seguir ao Anuro saiu o Serei uma Plantinha Daninha. Em 2015 foi o Ano Internacional dos Solos pela ONU, e aí, como eu faço parte de um grupo que se chama Círculo de Sementes da região de Mora, foi-me proposto que fizesse um livro sobre as sementes. E aí nasceu esta história da Serei uma Plantinha Daninha. É uma sementinha que foi parar, não se sabe como, no meio de uma horta, nasce, e assim que nasce a plantinha, é-lhe dito pelas outras plantinhas que deverá ser uma plantinha daninha porque está fora do sítio, e começa a grande aventura da nossa plantinha. O livro é ilustrado pela Danuta, que era um sonho antigo, um velho sonho meu, e foi uma grande alegria poder ter um livro ilustrado pela Danuta. Em maio de 2016 saiu o Minha Avó Felicidade. Estamos em Pavia, na zona mais antiga da vila, no Parque Infantil Professor Nascimento. Antes deste local se chamar Parque Infantil Professor Nascimento, era o Corral do Concelho. O local onde eu passei grande parte da minha meninice, até aos 10, 12 anos.
Dessa altura tenho uma história que vos vou ler, que está neste livrinho Cortinhas à Sexta e que se chama Intemporais Batalhas. Da minha infância, das memórias mais fortes que tenho de quando era um rapazinho, recordo que o centro do mundo era um largo onde passávamos as tardes e crescíamos em coragem e astúcia. Um lugar onde tudo parecia ter sido feito à medida da nossa capacidade de sonhar, de querer crescer. Esse lugar, um bocado da terra de ninguém, na fronteira entre a vila e o campo, tinha um nome: Curral Concelho, uma denominação que soltávamos em apenas uma palavra, que na altura não nos dizia completamente nada, mas, mais tarde, viemos a saber que, em tempos muito passados, teria sido fundamental para a vida das gentes da vila, Curral do Concelho, o lugar onde o povo à noite guardava e protegia dos lobos e dos ursos o seu gado. No inverno, no meio do largo, no coração do que for o antigo curral, depois das primeiras grandes chuvadas, nascia uma poça muito larga e pouco profunda, um pequeno mar, desde logo habitado por monstruosos girinos e rãs, suas mães. Todas as tardes, depois da escola, aquela poça de água barrenta acordava em sobressalto, ganhando ondas de tempestade. Era mais uma batalha naval. Dotados de forças extraordinárias, guerreiros de todas as vitórias, lançávamos às águas os nossos temíveis barcos de folhas de piteira, aproados com terríveis espinhos. Como ferozes inimigos, estrategicamente colocados, lutávamos com a perícia de verdadeiros tigres. Forçados a sucessivos embates, os nossos velozes e poderosos barcos desventravam-se nas garras afiadas das proas adversárias. As batalhas prolongavam-se na eternidade das tardes, entrando heroicamente pelas luas dentro, e só paravam quando do cimo da travessa dos moinhos a minha avó Felicidade, que tinha um nome que nela fazia todo o sentido, nos gritava, chamando repetidamente para o jantar. Muito contrariados e ofendidos na nossa dignidade guerreira, retirávamos da água os destroços dos gloriosos barcos e interrompíamos a batalha até ao dia seguinte. As manhãs, para além da escola, eram para ouvir os vencedores, contar as histórias das batalhas e definir futuras estratégias de combate. A guerra só terminaria no auge da primavera, quando dentro das árvores os pássaros começassem a desenhar os seus ninhos e as bogas subissem os ribeiros para, nas areias lavadas, disseminarem os ovos das futuras gerações. Nesses tempos, os guerreiros tornavam-se caçadores e pescadores. O lago hibernava, à espera do próximo inverno. E nós éramos sempre felizes. Estamos no Monte da Lapeira, a 2 km da vila de Pavia, um local muito bonito, rodeado por oliveiras centenárias e monumentos megalíticos. A minha avó viveu aqui em tempos e eu passei aqui parte da minha infância. E é dessas recordações da minha infância que vos ler uma história deste livrinho que se chama Cortinhas à Sexta. A história chama-se 2 rabos de bacalhau. Grandes são os sinos sempre que tocam, seja lá por quem for, seja porque repicam exultantes quando abrem as portas do purgatório a 2 amantes, seja porque dolentes se abandonam a melancolias pesadas em toques definados. Naquela tarde, parda, o toca negra com que enchiam o ar da vila não era só de tristeza, tinha também um sabor a justiça, a desejo crescido na humilhação, esperado com a certeza de que tudo tem um fim. O velho Jeremias Andrade falecera. O velho morreu, o diabo que o carregue como a nós nos tem calhado. A criada velha correu a vila, de porta em porta, a encomendar rezas. Tia Jacinta, o meu patrão morreu. A dona Margarida manda lá esta esmolinha para que vá rezar por modelo. Tanta esmola semeada a comprar rancores, a apagar injúrias. Cheguei-me ao balcão do velho Anastácio e gritei-lhe: Tia Anastácio, se faz favor. O velho apareceu lá dos fundos da arcadação, por entre um labirinto de sacos de serrapilheira meio cheios, arrastando uma perna já gasta, e olhou-me desconfiado. O que é que tu queres, rapaz?
A minha avó disse-me para o senhor ver se este dinheiro todo chega para pagar a conta do livro e se o senhor me dá tão bem 2 rabos de bacalhau. Já na açorda, escaldados na água borbulhenta, os rabos do bacalhau largaram a pele como as cobras no verão e ficaram espinhados. Por mais que, com toda a minha gula de criança, os dilapidasse, com os bicos afiados do garfo, naquelas harpas de marfim nada havia para despeixar. A minha avó, que me olhava desolada, levantou-se intempestiva e disse-me: não comas isso, filho. Aquele é como o outro da esmola. Há de ficar a dever-nos a merda dessas barbatanas que nos deu. E correu à padaria a comprar um pão quente que rasgou em grandes nacos e depois molhámos em azeite e açúcar numa tiborna que nos aqueceu a alma e nos arrefeceu a ira. Não sei pelo que terá rezado a minha avó nessa tarde em que marchou para a igreja como se fosse para a guerra e por lá se ficou até pagar a esmola a Deus ou ao diabo.